Olá pessoal, meu nome é André e juntamente com as professoras Gabriela e Juliana preparamos um material que falará sobre regra de 3 simples. Acompanhe aqui comigo. Primeira coisa que eu gostaria de falar é o seguinte: a regra de 3 simples é um processo que a gente costuma aplicar em problemas que envolvem duas grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Primeiramente, falando um pouquinho do que seriam as grandezas diretamente proporcionais, entendemos que grandezas é tudo aquilo que pode ser medido. Então, no nosso exemplo, um automóvel em uma hora percorre 100 quilômetros. Bom, mantendo a mesma velocidade, em 2 horas, ele percorre 200 quilômetros. Bom, vocês vão notar aqui que a grandeza, tempo e distância, elas são as grandezas envolvidas no nosso problema, não é mesmo? Então aqui, ó, se eu pegar em uma hora, ele vai percorrer 100 quilômetros. Em 2 horas, 200 quilômetros. Notem aqui que essas relações, que chamamos de razões, são iguais. O tempo de uma hora para 2 horas dobrou, aqui ó, de uma hora para 2 horas dobrou, e a distância de 100 quilômetros dobrou para 200 quilômetros. Isso é uma situação típica de grandezas diretamente proporcionais, em que as razões são iguais. Aqui, enquanto tem uma relação de 1 para 2, se pensarmos nessa relação de 100 para 200, não é equivalente a 1 para 2 também? Se a gente pudesse simplificar essa fração aqui, a gente chegaria na fração 1 meio, não é mesmo? Bom, continuando aqui, se pensarmos agora em grandezas inversamente proporcionais, tá? Partindo de um exemplo, um automóvel faz um determinado percurso em 1 hora com a velocidade de 100 km por hora. Então, imagine, ele tem um determinado trajeto para fazer, em 1 hora ele vai fazer esse trajeto, né, a uma velocidade de 100 km por hora. Notem que nessa segunda etapa aqui, ó, está dizendo que em 2 horas, para fazer o mesmo percurso, ele vai estar bem mais devagar, vai estar com uma velocidade de 50 km por hora. Bom, não faz um certo sentido aqui, ó, que no meu tempo de 1 hora, a uma velocidade de 100 km por hora, ele fez um percurso. Esse mesmo trajeto, se diminuiu a velocidade, não é coerente que esse tempo vai aumentar? Ele está andando mais devagarzinho, o tempo para fazer esse percurso vai ser maior, não é mesmo? Então, falamos o seguinte, ó, que essas razões aqui do tempo de 1 para 2, ó, razão 1 meio, e as razões aqui 100 50avos, elas são inversas. Por quê? Se simplificarmos essa fração aqui 100 50avos, vai dar 2 sobre 1, que é 2 inteiros. Notem que 1 meio é inverso a essa razão aqui 2 sobre 1. Assim como 3 quartos é inverso em relação à razão 4 terços. Tá? Então, quando existe essa relação de inversos entre as razões, né, em que uma razão é o inverso da outra, é por isso que atribuímos esse nome aqui de grandezas inversamente proporcionais. Tudo bem? Bom, então agora vamos aplicar a regra de 3 simples. Então, nesse primeiro exemplo, vamos aplicá-la numa situação em que envolvem grandezas diretamente proporcionais. Repare aqui nos passos que vamos executar aqui no nosso exercício para ter um melhor entendimento. Então, olha só, um automóvel faz 180 km com 15 litros de etanol. Vamos calcular quantos litros esse automóvel gastaria para percorrer 270 km. Então, a primeira coisa que eu aconselho é montar uma tabelinha, né? Distância percorrida, que é a grandeza envolvida nesse problema, com o consumo de litros de etanol. Bom, 180 quilômetros, gasta-se 15 litros. 270 quilômetros, eu preciso descobrir que consumo que é esse. X litros. Então, montem uma tabelinha colocando em colunas as grandezas com os respectivos valores dados aqui no problema. Tá? Próximo passo. O que a gente vai fazer agora? Analisar. Bom, esse problema envolve grandezas diretamente ou inversamente proporcionais? Bom, eu costumo indicar por meio de setas aqui, tá? Se pegarmos que a distância percorrida de 180 km gastou 15 litros, não é coerente pensar que se ele percorrer mais quilômetros, ele vai gastar mais combustível? Então, eu costumo colocar uma seta assim, ó, que isso aqui está aumentando para baixo. Aumentou-se a distância, vamos aumentar esse consumo.
Quando temos uma situação desse tipo, isso aqui é uma situação típica de grandezas diretamente proporcionais, em que usamos a regra de 3 simples dessa maneira, ó. Colocamos 180 para 270 por meio de uma razão, isso é igual à razão de 15 para x. Tá? Nesse procedimento, né, muitos falam que a gente faz uma multiplicação em cruz, né? Uma cruz no formato de um x. Eu multiplico 180 vezes x igual a 270 vezes 15. Isso aqui é a propriedade fundamental das proporções, tá? Em que o produto, a gente fala dos extremos, é igual ao produto dos meios. Vejamos agora no outro slide aqui, ó. Tá, ó, 180 vezes x tá aqui, é igual a 270 vezes 15. A partir dessa multiplicação em cruz. Bom, efetuando o produto 270 vezes 15 dá 4050, que é igual a 180 vezes x. A inversa da multiplicação é a divisão. Então, basta agora dividirmos 4.050 por 180, a gente obtém 22 litros e meio. Então, no caso desse percurso aqui de 270 km, serão gastos 22 litros e meio de etanol. Tudo bem? Próxima situação. Falando aqui de regra de 3 simples, vamos aplicar em cima de um problema que envolve grandezas inversamente proporcionais. Os passos são iguais ao do problema anterior. Então vamos lá. Ao viajar de automóvel, a velocidade média de 60 km por hora, Pedro leva 8 horas para fazer certo percurso. Quanto tempo levará para fazer o mesmo percurso se Pedro aumentar a velocidade média do automóvel para 80 km por hora? Olha só, sempre a gente parte aqui de uma situação montando uma tabelinha, tá? As grandezas envolvidas são velocidade e tempo. Bom, aqui na primeira coluna, coloco que para 60 km por hora de velocidade, ele fez esse percurso em 8 horas. Agora, se Pedro aumentar a velocidade para 80 km por hora, eu preciso encontrar quanto tempo que ele vai fazer isso. Tudo bem? Bom, então olha só. O que eu costumo dizer aqui é o seguinte: a gente tem que analisar essas grandezas e pensar de uma maneira bem lógica, né? Se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Vejamos aqui no próximo slide. Então, olha só. O que eu costumo fazer aqui é o seguinte: é orientar. Então, se a velocidade de 60 km por hora gastou-se um tempo de 8 horas, o que vocês acham? Eu aumentando essa velocidade, eu vou fazer esse trajeto em mais ou menos tempo do que 8 horas? Ele acelerando, né, mais, aumentando a velocidade, o tempo vai diminuir, não é isso? Então eu costumo colocar setinhas assim, ó, apontando para onde aumenta. De 60 vai aumentar para 80. E aqui é o contrário, né? A seta vai apontar agora aqui para cima. Tudo bem? Então notem que essas setas tendo, vamos falar assim, sentidos contrários, né? Uma está para baixo e a outra está para cima. Isso aqui está envolvendo grandezas inversamente proporcionais. E nesse caso, eu tenho que lembrar de manter a primeira razão aqui, ó, de 60 para 80, e igualar ao inverso disso daqui, ó. Antes estava 8 sobre x. Então, como são inversamente proporcionais, eu vou inverter, vou colocar x sobre 8. E faremos exatamente do mesmo jeito que a gente acabou de fazer no exercício anterior. Vocês vão multiplicar em cruz. Vou fazer esse produto aqui, é igual a esse produto. Vejamos aqui na sequência, ó. 80 vezes x, tá aqui, é igual a 60 vezes 8. O produto de 60 vezes 8 vai dar 480. Né? 80 vezes x igual a 480. Bom, pensar agora, né, que número que eu multiplico por 80 e dá 480? Ou a gente também pode pensar na operação inversa. Aquilo que foi multiplicado por 80, aqui na inversa vai ser dividido por 80. 480 dividido por 80 vai dar um tempo de 6 horas. Tudo bem, pessoal? Muito obrigado pela atenção e até a próxima.